Paz, tô aqui para dar a segunda dica para você conseguir vencer a depressão e você não precisa ter visto a primeira, você pode ver depois de terminar esse vídeo se você gostar. E é saber como dizer não. A gente tem que saber dizer não para nós, para os outros e a gente também tem que saber dizer sim, porque cada pergunta exige uma resposta e às vezes ela é sim, às vezes ela é não. Então, como que a gente faz para dizer não para si mesmo? A gente precisa controlar os nossos desejos e as nossas emoções. Uma pessoa que é controlada pelos próprios desejos e emoções não chega a lugar nenhum, porque os nossos desejos são enganosos. Eles mostram só o que tem aqui, no momento, e não o que vai acontecer depois. E depois a conta sempre chega. E como que a gente faz para se controlar então? A gente precisa pensar no que vai vir depois, no que vai acontecer se eu abrir mão disso agora para ter isso depois. Por exemplo, a gente costuma fazer o que aparentemente é bom no momento, que nem ligar pro ex. Todo mundo sabe que isso não é bom, mas na hora parece tão certo. Ou ficar 2 horas no Instagram, quando a gente devia estar lá fora correndo atrás do nosso sonho. Então, como que a gente faz para se controlar? Pensa no que vai vir depois. Se eu abrir mão desse tempo aqui no Instagram agora para percorrer esse caminho que vai me levar mais perto do meu sonho, eu vou chegar nele muito mais rápido, em vez de ficar sentado olhando para um monte de gente que coloca um monte de coisa que não é real na internet e eu fico consumindo aquilo. Isso não faz bem para mim e nem para ninguém, mas isso serve para muitas outras coisas da nossa vida. Quando a gente tem depressão, isso pode ser também uma anulação de nós mesmos, que a gente foi tanto tempo se anulando, perdendo a nossa identidade, a nossa personalidade, que a gente não sabe mais quem a gente é. E não faz sentido nenhum viver se você não sabe para que você existe, nem porquê, nem como, nem quem é você. Isso tira muito do seu desejo de viver, da sua vontade de querer ser alguém, porque você sabe que você não é nada. Só que isso não é verdade, porque a gente acabou se anulando, colocando outras vontades, outros desejos que não correspondem a quem a gente é de verdade, para matar aquele grito, sabe, que a nossa carne dá quando a gente quer alguma coisa naquele momento. Por isso que a nossa identidade foi tão roubada, de uma forma tão surpreendente, que a gente esquece de quem nós somos e tentamos nos tornar uma imagem do que as pessoas gostariam que a gente fosse. Se você entendeu? Então, a gente precisa acreditar que Jesus nos criou por alguma razão, com algum propósito. Você já tem um propósito de existir. Ele pensou, ele te escolheu muito antes de você ser concebido. Então, a gente precisa chegar cada vez mais perto da realização desse propósito. A gente não pode ficar viajando, perdendo tempo com coisas que não são importantes. E como? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? A gente precisa ter paciência, muita paciência, para tomar posse do nosso propósito, da nossa verdade. Você precisa buscar, Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija. Eu não faço ideia de por que eu fui criado, por que eu tô nesse mundo, e por isso que não faz diferença se eu escolho fazer isso agora ou não. E Deus com certeza vai te responder. É só você falar isso pra ele. Olha, Jesus, eu não faço ideia do que tá acontecendo na minha vida. Eu preciso que você me direcione para eu tomar as decisões corretas, porque até agora minha vida está no lixo. Eu me sinto um lixo. Eu não tenho saída. Se o senhor puder me ajudar, por favor, me dê um sinal ou qualquer coisa do gênero. Porque quando a gente faz só o que a gente quer, os membros do nosso corpo se tornam instrumentos de injustiça. A gente fica numa bolha de egoísmo, na verdade, porque existe muita coisa boa para se fazer nesse mundo. Existem tantas pessoas que necessitam, sabe, de ajuda, principalmente aquelas que você enxerga. Por exemplo, se você vê assim, nossa, isso acontece o tempo todo e ninguém faz nada, você tá vendo isso. Essa visão veio para você, então talvez você precise fazer alguma coisa a respeito disso. Aí você pensa, como? Eu sou uma porcaria. Tudo é possível quando a gente está em Jesus. Fala para ele, Senhor, me ajuda a ser um instrumento de justiça nessa área. E ele vai te direcionar cada vez mais e você vai conseguir dizer não para os seus desejos momentâneos para conseguir viver uma vida significativa, uma vida com propósito que vai te levar a lugares altos, que vai te trazer satisfação, que vai tirar o vazio do seu peito, porque no momento a gente se sente, quando a gente está depressivo, a gente se sente extremamente vazio, inútil, patético, até mesmo patético. Então, para buscar uma vida significativa, com propósito, com direção, com razão, você vai precisar buscar satisfazer
a razão pela qual você foi criado, pela qual você foi escolhido. Busque isso incessantemente. Você vai ter que falar com a sua boca: Senhor, eu não sei, eu não quero, eu não sou. Fala mesmo, não tem problema. Ele já sabe tudo que tem no seu coraçãozinho, mas ele precisa que você peça ajuda pra... Nossa, coraçãozinho, né? Ele precisa que você peça ajuda. Deus não é mal educado. Se você fala, eu não quero você aqui na minha casa, Deus, ele não vai entrar. Então, chama ele. Se você não tem saída, por que não tentar isso? Tenta isso, cara. Beleza. Agora, a segunda parte. É dizer não para os outros. Às vezes a gente quer agradar as pessoas, a gente acha que isso vai talvez trazer algum significado para nossa vida. Se alguém aceitar a gente, talvez a gente se sinta aceito. Só que, primeira coisa, Deus aceitou a gente, Deus amou a gente primeiro. Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, principalmente em adesivo, em vidro de carro. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos passos. Mas você precisa entender que não precisa agradar homem nenhum na Terra. E se um homem, uma mulher na Terra te pede alguma coisa que Deus nunca pediria para você, isso não vai trazer nenhuma coisa boa para você. E também existem questões de personalidade. Se você tem uma personalidade de uma pessoa que gosta de ficar em casa, que gosta de ficar sozinha, isso não é nenhum crime, isso não é nenhum pecado. Jesus mesmo se retirava muitas vezes das multidões para ficar sozinho com o Pai. Então, isso na verdade se chama introversão, se você tem essa característica de querer ficar sozinho mais do que querer ficar com as outras pessoas. Pesquisa mais sobre isso, que talvez você se sinta até mais, até compreenda mais o seu lugar nesse mundo, porque a gente vive num mundo em que quem fala mais alto é melhor, quem fala mais alto é bom, e não é assim, não é assim. Deus escolheu cada um da forma que é. Se você é uma pessoa quieta, ele escolheu quieto, ele escolheu calmo. Você talvez vai ter que sair da sua zona de conforto para alcançar lugares altos e receber o significado que você tanto procura. Vai ter que sair da zona de conforto, sim, não vou mentir. Só que ser uma pessoa mais calma e gostar de ficar sozinho, isso não é um problema, isso não é um pecado, tá bom? Pode ficar em paz e se entenda melhor. Vá buscar se autoconhecer. Pergunte para Deus: quem eu sou? Eu não sei, eu esqueci, eu me perdi no tanto de sim que eu falei para as pessoas. Porque toda vez que a gente fala sim para alguém, a gente tá falando não para nós mesmos. Mano, diga não, de boa. Cada um vai ter que enfrentar os seus próprios medos. Você não precisa se entregar o tempo todo para pessoas que não dão a mínima para você. Jesus não era trouxa, ele não era bobão. Todo mundo fala assim, mas tem que dar outra face, sei lá o quê. Entenda o contexto, ele também falou assim, não dê pérolas aos porcos, você não pode ficar o tempo todo cercado de pessoas tóxicas. Isso não está na Bíblia de forma alguma. Você ora pelos seus inimigos, com certeza, jejue por eles, mas você não tem que ficar na roda dos seus inimigos, você não tem que ficar se relacionando com eles como se eles fossem seus melhores amigos. Você não tem que salvar ninguém, quem salva é Jesus. Você nunca vai conseguir mudar, transformar uma pessoa que não quer ser transformada. Então, se a pessoa não demonstra nenhum sinal de mudança, transformação e correspondência com seus sentimentos, seja em relação de amizade, relação parental, também precisa buscar um autoconhecimento para você conseguir se amar. Jesus falou assim, amar o próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Se você não conhece as necessidades de uma pessoa, se você se coloca sempre abaixo dos outros, se você se coloca sempre acima dos outros, isso também não é uma relação normal. Você não vai conseguir, se você não tem uma ideia equilibrada de quem você é, se você não consegue se amar, se você não consegue entender o quanto Deus te amou, às vezes você pode passar por uma dependência emocional e projetar todos os seus sentimentos, as suas falhas em outras pessoas, e elas nunca vão conseguir preencher essa necessidade, essa dependência emocional que você tem. Por isso que você precisa começar falando não para si mesmo e não para as pessoas tóxicas ao seu redor. Falar não mata ninguém. Você não precisa ficar falando não, porque sei lá o que. Não é resposta. Não é resposta, entendeu? Se você precisa estar o tempo inteiro se justificando para uma pessoa, não é uma amizade muito saudável. Não é muito saudável, não. Precisa buscar saúde, entendeu? Nos nossos relacionamentos. Pessoas que estão sempre querendo crescer, precisa se cercar de gente boa, de gente que não só suga. A pessoa fica só te sugando, nunca entrega nada, sabe? Isso não é um relacionamento saudável.
precisa buscar, entender o que é um relacionamento saudável. Uma vez um cara chegou para Jesus e falou: olha, meu irmão e eu estamos brigando por causa da herança aqui, fala para ele dar a minha herança e sei lá o quê. E Jesus falou: quem me colocou como juiz sobre vocês? Então você não é obrigado a ficar respondendo perguntas que não te dizem respeito. Você tem que falar: olha, vá buscar Deus, vá fazer uma pesquisa, vá sair do buraco também, vamos seguir nossa vida, vamos parar de ficar rastejando e ficar lamentando o tempo inteiro. Isso daí não é coisa boa, não. Então, aqui umas ideias práticas para você, ó. Se alguém te faz uma pergunta que você não quer responder, você pode responder com uma pergunta também, para você ganhar tempo. Que nem quando perguntaram para Jesus: Jesus, resolve esse negócio aqui da herança. E ele falou: mas quem me colocou como juiz sobre vocês? Responde com uma pergunta. Às vezes Jesus só saía em silêncio dos lugares porque as pessoas que querem debater, querem encontrar encrenca, elas acabam encontrando pessoas que vão debater com elas e você não vai precisar fazer nada, você simplesmente sai em silêncio. Muitas vezes você não precisa responder. Você não precisa responder mensagem na hora, você pode pensar para responder. Se você quiser, eu acho até melhor, você tira aquele negocinho azul do WhatsApp, sabe? Tira esse visto aí, porque você vai ver a mensagem, aí você vai, tira 1 hora, 2 para pensar, tira até 1 dia ou 2, não tem problema, ninguém vai morrer se você não responder, a não ser que seja questão de vida ou morte, aí você seja responsável. Mas você não precisa responder tudo na hora, certo? Você pode pensar a respeito das coisas e se sentir muito tranquilo em tomar um tempo para você refletir e pensar. É melhor você dar uma resposta pensada do que uma resposta impensada e ter que arcar com as consequências de uma coisa, de uma besteira que você falou. Outra coisa, seja sincero com seus sentimentos. Se alguém falou assim: eu te amo, eu quero casar com você agora, e você não quer, mano, você vai ter que falar, mesmo que doa em você, porque você quer agradar todo mundo, mas você vai ter que falar. Vai ter que falar: olha, eu não quero casar com você, com todo respeito, você é maravilhoso, mas eu não quero. Ou você é maravilhosa. Não dá uma de ghost, fantasminha. Não faz ghosting, que é você não responder a pessoa. Sumir, sabe? Desaparecer. Isso te mata, porque corta a sua liberdade. E você é livre. Assuma a responsabilidade pelos seus sentimentos, pelas suas atitudes. E seja muito sincero em relação a tudo que você faz, a tudo que você é perguntado. Responda com sinceridade. Às vezes, quando a gente está começando a se converter, fica com vergonha de falar de Jesus. Você não precisa se forçar a falar de Jesus, mas fale com naturalidade. Nas suas escolhas, você já vai demonstrar que você que você escolheu estar com Jesus. Aquele que ama Jesus é aquele que segue os mandamentos dele. Então, se você já rejeitou a oportunidade de receber uma cola, por exemplo, na faculdade, ou se alguém te perguntou se você queria a nota no estabelecimento para você não colocar no imposto de renda e você falou: não, eu quero sim, eu quero. Você já tá nessas pequenas atitudes, você já mostra a justiça, você tá se transformando aos poucos. Então fala assim: Senhor, eu ainda tenho vergonha de falar de Deus, eu tenho vergonha de falar de Jesus, tenho vergonha, mas coloca em mim esse desejo, essa vontade, esse amor. Esse também é o sim, agora a gente já entrou no sim. Que é você falar sim para as coisas que você quer, para as coisas que Deus confirmou no seu coração, que o Espírito Santo te dirige para fazer. Você falar sim significa que você não se importa com a opinião dos outros, que você pesou as consequências, viu o que é bom para você, o que é bom para os outros, o que é bom, que vai gerar frutos bons, vai gerar frutos eternos e dignos de arrependimento. Você analisou e falou: eu quero dizer sim para isso, só que o que te impede de dizer sim é só o medo do que os outros vão pensar. Aí já era, entendeu? Você não pode se importar com a opinião dos outros. Só que é fácil eu falar isso, porque é um processo para você parar de se importar com o que os outros pensam, principalmente na era digital, onde tudo tá bem escancarado o tempo todo, em todos os lugares, aquilo que as pessoas na verdade querem que os outros vejam e não o que elas são realmente. Então você vai ter que se esforçar para ser você mesmo. Isso é um trabalho diário, um trabalho assim de cada momento, toda hora você vai ter que se esforçar para ser você mesmo. Não desista, porque pode ser até difícil, mas vale muito a pena, porque nada paga você ser a mesma pessoa em todos os ambientes que você está. Porque às vezes a gente é pessoas diferentes. Quando a gente tá em casa, quando a gente tá na escola, quando a gente bebe, a gente precisa beber, sabe, pra ser a gente mesmo. Você não é você mesmo quando você bebe, porque você se arrepende.
Eu me arrependo, nossa, eu me arrependo de muitas coisas, porque você fez aquilo, você tirou todo o filtro de você mesmo e fez uma besteira que você se arrepende amargamente quando você lembra. Isso não é você mesmo. Se fosse você mesmo, você sentiria paz, entendeu? De fazer aquela coisa. Então, se você precisar beber pra tomar coragem de ser quem você é porque você não é quem você é, nem quando você tá sóbrio, nem quando você bebe. Infelizmente. Porque quando a gente tem coragem de ser quem a gente não precisa beber pra isso. E a gente não se arrepende do que a gente faz quando a gente faz uma coisa que confirma o propósito de Deus pra nós, que confirma a razão dele ter investido tanto na gente, dele ter se sacrificado por nós. Porque quando a gente faz uma coisa que é quem a gente verdadeiramente é, está sendo confirmado o propósito de Deus na nossa vida. E isso nos traz a paz que excede todo entendimento, a paz que ninguém consegue entender. Então a gente se esforça para ser a gente mesmo quando a gente diz sim para aquilo que Deus planejou para nós e diz não para aquilo que não deve ser feito, por aquele objetivo que a gente tem a longo prazo. Quando a gente escolhe Jesus, a gente está abrindo mão de uma vida de prazeres momentâneos, porque eles até, assim, dão prazer mesmo no momento, só que o vazio continua se intensificando. Então não muda muito. E quando a gente abre mão das coisas pela vida eterna que Deus planejou para nós, porque nós somos seres eternos. Ou a gente tem vida eterna ou condenação eterna. Aí a gente consegue viver a plenitude da vida de Deus, vida em abundância, sabe? A gente tem vontade de viver e a depressão vai se esvaindo e a cada momento a gente está mais próximo da alegria do Espírito Santo. Então, não desista, não desista de buscar uma saída para a depressão. E se esse vídeo te ajudou, compartilha e aguardem pelo passo 3.